todos. Esta sessão, conforme a Ana já referiu, é sobre o fado e completa a trilogia sobre Lisboa. A primeira sessão foi sobre a luz de Lisboa, a segunda sobre o Tejo e vamos encerrar esta trilogia sobre o fado. Temos dois convidados especiais aqui nesta noite. Ao meu lado tenho aqui o Daniel Gouveia e o Nuno Siqueira. Ambos os nossos convidados são ligados ao fado e penso que esse é uma das de algo de importante nas vossas vidas, tanto de um como de outro. O Daniel Gouveia de Lisboa, isto segundo aqui uma breve pesquisa que eu fiz, que eu conheci hoje também pessoalmente, é editor, consultor, literário, ligado, frequenta penso também uma escola de construção de instrumentos musicais relacionada com o fado, que irá desenvolver esse tema daqui a pouco, e tem uma grande paixão, que é o fado. E é por isso... A outra está aqui também. Ainda bem que está aqui. Também trouxe a outra. E é sobre essa grande paixão que nós gostaríamos de falar um pouco com o Daniel. Como é que o fado é transversal na sua vida? Como é que isto tudo começou? O Daniel tem uma série de livros editados sobre o fado. Tem só um livro editado. Pronto, mas outros vêm em caminho, provavelmente. Sim, com duas edições. Exato. Eu, Daniel... Desculpa, eu queria só perguntar se aí atrás se consegue ouvir bem, ouve-se bem? Ok, pronto. Ouve-se, mas não nos vê ainda. Não, estamos no plano, estamos ao mesmo plano. Temos que arranjar o Gostaria que o Daniel então nos falasse sobre essa sua experiência, como é que tudo isto começou e como é que começou esta sua paixão pelo fado. Sim, senhor. É seco ou com o microfone? Boa noite a todos. O fado aconteceu na minha vida por uma vingança do destino. Porque quando eu era pequenino quer dizer, nunca fui, mas quando eu era mais jovem e comecei a tocar música, tocava rock, jazz e fiz parte de um grupo musical que se chamou Quinteto Académico, que nos anos 60 teve alguma notoriedade. Mas depois aconteceu o que aconteceu a toda a juventude da minha geração, que foi ter que ir para a guerra. Fui para Angola e fui sempre colocado nos confins mais inóspitos de Angola. E um dos meus soldados recebia daqui discos. E tinha um giradiscos de pilhas, porque lá não havia eletricidade, obviamente. E como o meu pelotão era todo constituído por minhotos e transmontanos, estávamos muito habituados a ouvir aquela música que era sempre viras, malhões, música folclórica do Norte. Mas um dia alguém enviou daqui um disco da Teresa Tarouca e de repente, no meio do mato, no meio da floresta, daqueles quartéis sempre nos confins do sertão, eu ouvi fado. E aí percebi que aquela é que era a música que estava nas minhas raízes, que era a música da minha cidade, que era a música imutável, porque tudo o resto passava de moda, tirando o jazz, claro. E a partir daí foi uma coisa que me bateu, talvez pela distância, pelas saudades, tão fundo que nunca mais me libertei do fado e passei a investigá-lo, a tentar saber como é que funcionava. Aprendi guitarra portuguesa, aprendi viola, depois comecei a cantar e depois, como havia gente que cantava sempre muito melhor do que eu e tocava muito melhor do que eu, fui fazer aquilo que mais ninguém fazia, que era bisbilhotar sobre o fado. E aí comecei a minha carreira de investigador deste tema, que é apaixonante e que eu sempre entendi como um fator cultural português. Eu entendi sempre o fado como parte da nossa cultura e numa fase em que ainda não se considerava que a música popular fosse mais do que a etnografia, agora já se pensa que é bastante mais do que isso, e depois vi que não estava sozinho, porque entrei para a Academia da Guitarra Portuguesa e do Fado, para a Associação Portuguesa de Amigos do Fado, e vi que havia outras pessoas interessadas, cada um no seu setor, e todos juntos é que fizemos com que o fado avançasse
até esta culminância que foi o Património da Humanidade. Tive muito gosto em fazer parte dessa equipa e hoje já estou arrependido porque já estou a ver considerado como fado coisas que eu nunca considerei como tal e fico muito espantado. Mas isso é outra história, até porque temos aqui outro convidado que também tem que falar. Eu ia agora então passar aqui a palavra ao Nuno Siqueira e também no seguimento aqui do que o Daniel nos referiu. Como é que é isso? Como é que é essa ligação emocional e do coração ao fado? Como é que é essa alma, que dizem ser a alma portuguesa, relativamente ao fado? Sim, porque o Nuno também tem uma ligação ao fado, não é? Tenho. E de Da forte. vida, exatamente. Portanto, advogado de profissão, mas desde cedo começou a gostar de fado. E em casa dos seus pais havia uma guitarra. E julga ele que foi ela, essa guitarra precisamente, que lhe abriu o apetite e despertou a curiosidade para querer saber mais sobre a guitarra e a história. É fadista e guitarrista amador. Teve um programa na RTP internacional intitulado Trilogia do Fado, no qual ao longo de cerca de 2 anos analisou fados tradicionais. Tem colaborado na organização de coletâneas musicais dedicadas ao fado. E então, diga-me lá como é que Sabe a minha foi. vida toda. Sei. Nós nos conhecemos, hein? Pois, já vi que sim. Há uma letra de um fado que cantava o Carlos Zé, o saudoso Carlos Zé. Nossa, Sim. sim, quero dizer. Eu nasci a ouvir o fado ao colo de minha mãe. E a ama que me criou A ama que- cantava o fado também. Também. E a ama que me criou cantava o fado também. Não é rigorosamente o que aconteceu comigo. Portanto, a minha mãe não cantava o fado e eu não tive ama nenhuma. Mas, de facto, em casa dos meus pais havia uma guitarra. E a minha mãe não cantava, mas dedilhava um bocadinho. Conhecia o fado corrido. Em ré. A primeira e a segunda posição, como nós dizemos, a tónica dominante. E de vez em quando eu e os meus irmãos diziam: oh mãe, toque lá o fado corrido e tal. E a minha mãe estava para aí virada a seguir. E esta é talvez a recordação mais antiga que eu tenho do fado. É o fado ligado com uma raiz familiar muito próxima. Depois havia também um tio meu, que era casado com uma irmã do meu pai, que era o tio Fernando, que ia lá muitas vezes a casa. Então, e o tio Fernando tocava um bocadinho de guitarra, então esse melhor que a minha mãe. E lembro-me que ele tocava um fado, que se chamava o Fado Barbeiro. Eu devia ter, 8 anos ou 9 anos, a gente fixa estas coisas, já não esquece. E então, eu mais tarde vim encontrar esse Fado Barbeiro. Não é o vai por mim que eu sou barbeiro. Não. Isso é muito posterior. É o Fado Barbeiro. Eu vim encontrar esse fado gravado num disco de 78 rotações. Não posso garantir que fosse o mesmo que o meu tio Fernando tocava, porque já não tenho memória do que é que ele tocava. Mas lembro-me de um pormenor engraçado. É que a afinação da guitarra portuguesa é si, lá, mi, si, lá, ré. E ele, para tocar o Fado Barbeiro, mexia no bordão de ré, não sei se baixava-se, para obter Para dar um acorde mais fácil. um acorde mais fácil. Sem ter que ir lá pôr o dedo. Uma corda solta e tal. Pronto. Portanto, estes, digamos, são os meus primórdios. Não é que isto tenha muito interesse para as pessoas. Para mim tem. Fizeram a pergunta? Pois é, Exatamente. exatamente. Não, assim ficamos a perceber como é que Pronto. foi. E depois, mais tarde, comecei a gostar de fado e de guitarra e ouvia muito. Não havia televisão em casa, só muito tardiamente é que havia televisão. Portanto, a gente tinha que se entreter com qualquer coisa e o grande meio de comunicação social era a telefonia, não é? A telefonia. Sobretudo, a emissora nacional, que nessa altura transmitia, portanto, estamos a falar já da década de 60, final de 50, princípio de 60. Como vejo, já tenho alguns amigos. Adiante. E então, a emissora tinha um programa semanal de fado, ao vivo. Maria Teresa de Noronha. De semana sim, semana não, era a Maria Teresa de Noronha. Na outra semana era outro convidado, lembro-me de ter ouvido o João Ferreira Rosa, a Teresa Tarouca, a Mercedes Cunha Rego, aquela gente, digamos, semi-amadora ou semi-profissional da década de 60. E eu, de facto, gostava muito daquilo. E quando fiz o meu 7º ano do liceu, que agora é o 11º, não havia 12º ainda, e entrei para a faculdade,
Os meus pais, simpaticamente, quiseram-me oferecer um presente e o que é que tu queres? E eu disse, o que eu quero é um gravador de som para gravar os fados da tofonia. E assim foi. Tenho uma série, ainda hoje, uma série de fitas de um gravador Grundig, dessa época, onde eu gravava com um microfone, porque não havia cabos para ligar à tofonia não tinha cabos. Onde eu então gravava Maria Teresa Noronha, acompanhada pelo Raul Neri e pelo Joaquim Duval, e Covinhas. Covinhas, e aqueles programas outros que havia de fado. Eu ainda tenho essas gravações, que são boas, estão em bom estado, embora havia um autocarro que passava pela rua do Patrocínio, que era o autocarro 13, e de vez em quando as gravações ressentem-se da passagem do autocarro. Mas pronto, é uma recordação e até de alguma forma uma preciosidade que eu tenho, porque essas gravações da emissora nacional desapareceram, mercê de vicissitudes várias. Há quem diga que pereceram algumas com as várias mudanças, há quem diga que roubaram, desapareceram. Se tu fores hoje aos arquivos da RDP pedir... Não tem nada. Mas se forem pedir ao Nuno Sicarelli, não é? Tenho algumas e com esta curiosidade é que a Maria Teresa de Noronha tem alguns fatos que ela cantou na emissora e que nunca gravou em disco. Portanto, são Preciosidades. e pronto, isto são os meus primórdios. Depois fica mais para a frente a atualidade. Sobre o fado, eu vou ler, enfim, um breve resumo, porque a história não se sabe bem onde começa e também não se sabe muito bem onde é que vai acabar. Portanto, continuando, portanto, o fado é um estilo musical português, acompanhado por guitarra clássica, nos meios fadistas dominado por viola, e guitarra portuguesa, elevado a património oral e imaterial da humanidade pela Unesco, numa declaração aprovada no 7º Comitê Intergovernamental desta organização internacional, realizada em Bali, na Indonésia, em 2011, resumidamente. A palavra fado vem do latim, com a palavra fatum. Não estou a dar nenhuma novidade, certamente, aos convidados, que já devem saber todos estes pormenores há muito. Ou seja, destino, fatum, quer dizer destino. É a mesma palavra que deu origem a outras palavras, menos emblemáticas. Uma explicação popular para a origem do fado de Lisboa remete para os Cânticos dos Mouros, que permaneceram no bairro da Moraria, curiosamente. Nós, não por nenhuma razão em especial, fomos levados por um amigo ao grupo desportivo da Moraria, sem eu saber que, de facto, o fado tinha esta origem, enfim, muito próxima da Moraria. E eu achei curioso depois, porque eu só li isto depois de lá ter ido e de ter feito algumas gravações que vamos ver aqui daqui a pouco, e ter convidado, inclusive, alguns alunos da Escola de Fado da Moraria para vir aqui hoje, esta noite. E vão ter a oportunidade de ouvir. Portanto, remeto para Cânticos dos Mouros, que permaneceram no bairro da Moraria, na cidade de Lisboa, após a Reconquista Cristã. A dolência e a melancolia tão comuns no fado teriam sido herdadas daqueles campos. Enfim, há muito a dizer sobre o fado. Eu, quando fui pesquisar, encontrei muitos livros sobre fado, enfim, e também há muitos géneros de fado, muito embora, do que percebi, têm todos origem em 3 deles. O fado, eu entretanto percebi, quando comecei a ler, que depois há várias histórias sobre isto. Sendo que o que eu consegui apanhar, o fado menor é um deles, portanto, as referências de origem será o fado menor, o fado corrido e o fado da Moraria. Ou estou enganada? O fado de Moraria, peço perdão. Há aqui umas denominações que nós ainda não aprendemos, porque apesar de termos andado a estudar, como não tivemos muito tempo para o fazer, mas fomos-nos apercebendo ao longo das várias investigações que fomos fazendo, que isto parece um mundo muito simples. E falar de fado, parece que toda a gente sabe falar de fado, e quando começamos a investigar fomos percebendo que é exatamente o inverso. É um mundo complexo,
tem de géneros de fado que eu percebi, há mais de 140, tendo origem em 2 ou em 3 deles. Tradicionais, fados tradicionais, exatamente. Mas quer dizer que esses deram origem a uma série deles. Isto é verdade? Qual é a vossa opinião? Porque o Daniel também investigou bastante sobre esta matéria. Tema vasto. Exatamente, um tema vasto. É deselegante sermos convidados e depois desdizer o que o apresentador Não é, fica à vontade, não é? Mas não vou fazê-lo totalmente. A Ana que descanse, que a Ana está, vocês aí do fundo não veem, mas a Ana está a dizer isto e está a olhar para mim com um ar angustiado. O que é que eu estarei a dizer aqui que não está certo? Eu estava a tentar não dizer nenhuma barbaridade grande. Não disse. E eu, para a consolar, vou-lhe dizer tudo o que disse está certo e também errado. É uma coisa que calhava muito bem. Calhava muito bem na boca do político, que não sou. Mas o que é que sucede? O que é que sucede, como diriam, é que há uma série de convicções que foram estabelecidas ou por conveniência de quem as disse e que, por exemplo, em relação à origem do fado, eu sustento que ninguém pode dizer com segurança qual é a origem do fado. Eu investiguei isso e todas as teorias que são conhecidas, eu, como tenho mau feitio, encarreguei-me num livrinho que escrevi sobre isso de desmontar todas. Porque é que nenhuma delas pode ser? Esse foi o livro que eu não li, Daniel. Pronto. Também não lhe aconselho, porque é um livro muito maçador. Vai muito ao pormenor e tal. E isto quanto à origem. Porquê? Porque todas as teorias são conjecturais, são suposições. Não há nada escrito, não há documentos, muito menos discos gravados. E como tal, a origem árabe, só para, enfim, bater um bocadinho na Ana, não é? Para justificar os olhares angustiados. Eu pergunto, como é que os árabes estiveram em toda a bacia mediterrânica, norte da Europa, chegaram até a Inglaterra, porque é que só há fado em Lisboa? Devia haver fado em Itália, no Líbano, na costa norte da África, não há. E depois justificam-se com a presença árabe na península. Os árabes estiveram aqui no que é hoje território português até o reinado de Dom Dinis. Mas estiveram mais 3 séculos em Espanha. Porque é que não há fado em Espanha? E mesmo em Portugal, no território português, porque é que é só em Lisboa? Depois diz-se, mas os árabes estiveram cá há muito tempo e tinham uma poesia própria, estiveram em Silves, em Faro, havia polos culturais árabes, mouros. Os árabes é um bocadinho mais longe. Estamos a falar da costa norte da África, aqui em frente a Ceuta, Tanger, atravessando o Estreito de Gibraltar. E, muito bem, de facto, houve esses polos culturais, com uma poesia muito elevada, e exatamente pelo facto de ser elevada, era uma poesia de corte, escrita, cantada e tocada para os grandes senhores, os califas. E isto é tudo o contrário do fado, que é um género eminentemente popular. E isso deu-se na Idade Média. E eu pergunto, qual foi o fosso, quer em tempo, quer em extrato social, que cultivou o fado? Porque quando o fado começou a ser entendido como tal, como género poético e musical, começou nos bairros pior frequentados, pelas profissões mais humildes, pela gente mais inculta, das docas de Lisboa, do Porto de Lisboa. Sim, há uma ligação aos marinheiros, não é? Exato. E aos cantos e portanto, de Lisboa. onde é que andou o fado durante 7 Exatamente. séculos? É a pergunta que eu faço em relação à origem árabe. Só esta. Portanto, aí desmonta-se a origem árabe. O que não quer dizer que não tenha havido influências. Porque, de facto, os mouros, ao contrário da colonização, ou melhor, da reconquista espanhola, os espanhóis expulsaram os mouros, mandaram-nos embora, mataram os que havia. Nós só vencemos militarmente, mas deixamos as populações mouras cá. A mouraria é um sintoma disso. Acredito que uma comunidade étnica tenha mantido, como os ciganos mantêm, ou como qualquer etnia mantém, tradicionalmente alguma música sua, e tudo bem, mas isso era uma música popular, nunca seria a música dos palácios, dos califas, que tinham a tal poesia erudita, árabe, e que, portanto, não tem ligação nenhuma com o fado. Íamos agora passar um pouquinho aqui do nosso vídeo. Eu pedi agora ali ao Rui que passasse um pouco
da Escola de Fado da Moraria, do Grupo Desportivo da Moraria, que é um mundo imenso e vasto, que aconselho todos a visitarem. Penso que o Rui já está ali na parte operativa do computador, eu não consigo ver daqui, mas penso que ele já está ali na parte operativa. Vamos então ver um pequeno excerto da Escola de Fado da Moraria. Aí atrás deve ser mais difícil, eu peço imensa desculpa. Mas de facto não. Conseguem ver? Pois não, é que eu não só. Portanto, eu vou enfim. Podes continuar, não? Podes continuar. Sim, posso ler o poema. Isto é um poema que nós encontramos na escola, portanto, que está dentro da sala de aula da Escola de Fado. E que. Exatamente. Foi para nós, para mim foi uma surpresa, confesso. Foi de tal forma uma surpresa que eu fui lá 2 vezes e eu acho que à terceira eu própria me vou inscrever na Escola de Fado. Portanto, imaginem o quanto eu gosto muito de fado. E foi absolutamente, fiquei completamente cativa enfim, do ambiente que se vive, mesmo não sendo, enfim, todos estão a aprender, não é? Tem professores, um professor de música e um professor de canto, mas o ambiente é de facto uma coisa muito cativante, eu gostei bastante. Então, por lá encontramos este poema que se chama 900 anos de história. Mais de 900 anos de história, Dom Afonso Henriques deu-lhe magia. Tem origem árabe na memória, por isso é que se chama Moraria. Tem gente trabalhadora e bairrista, a Rua do Capelão e a Virtude. Tem a guitarra, a viola e o fadista, que rezam à Senhora da Saúde. O passear nas ruas estreitinhas, lembrar os pregões, a vida, o bulício, ouvir o chilrear das andorinhas, verdadeiro hino ao Fernando Maurício. Músicos e fadistas lado a lado, fizeram nascer com muita alegria, deram a todos a Escola de Fado, Grupo Desportivo da Moraria. Portanto, isto foi um poema do Carlos Cardoso Luís, que ofereceu à Escola da Moraria e que está lá em cima de uma lareira e que, enfim, assiste a todas as aulas de fado. Vamos entretanto, ver um bocadinho do vídeo, só para perceber a dinâmica. Nós estivemos por lá 2h30, já tarde, já muito tarde, e as pessoas saem das suas casas e vão até à escola, pessoas de todas as idades, de todas. Eu encontrei uma senhora de 76 anos, tal como encontrei jovens por lá. Uma coisa que eu achei muito interessante também durante a aula foi que há pessoas que vão lá, mas não vão indo para aprender, vão também para se divertir, porque não pretendem ser fadistas, mas gostam do ambiente da escola e gostam sobretudo de estar ocupadas. E o fado é de facto uma paixão que têm na alma e por isso é isso que as leva lá à noite. E pronto, e por lá passam as 2 horas, os professores, tanto o professor de canto quanto o professor de música, vão dando, enfim, diferentes orientações e as pessoas vão corrigindo aos poucos as coisas que não sabem fazer. Há quem diga que o fado não se aprende,
Há quem diga que sim, quem acredita que sim, mas é muito interessante. Portanto, fica aqui a recomendação, se quiserem visitar a Escola de Fado da Moraria. Este vídeo é do Rui Loio, o autor. É uma aula de canto. Talvez não se perceba muito bem aí atrás, se calhar. Portanto, aqui é o momento em que os professores fazem observações sobre a forma, a técnica. Vamos então avançar. Nós convidámos 3 fadistas da Escola de Fado da Moraria. Eu ia chamar o primeiro fadista, Eduardo Serra. Peço desculpa, Cristina, acabei por te enganar. Porque eu há pouco fiz ali uma troca. Sim, Porque o próprio Eduardo, que está com um problema, está constipado, pronto, faz parte do momento que estamos a viver, e então trocou com o João. O João certamente tudo bem. é o primeiro. O João, peço desculpa, o João já sabe, eu tinha combinado com ele, não tinha combinado, era com a Cristina. Estas conversas vivem também muito do improviso e assim é que tem. E assim é que as coisas podem funcionar. Pronto, já ali veio o nosso fadista da Moraria. Eu gostava só de dizer uma coisa antes que o João comece a cantar. Não, vem para aqui. Que é o seguinte: o fado, já há bocadinho abordámos muito ligeiramente, isso tem fundamentalmente 2 modalidades. O fado tradicional, depois podemos explicar um pouco melhor o que é isso, e o fado musical. Os fados tradicionais, há quem diga que são 150, são 200, enfim, há quem diga que são 400, não interessa, são centenas, mas formam um corpo muito conhecido. O que é que isto quer dizer? Agora aparece aqui o João, mas vocês chamam-se João, eu não o conheço de parte nenhuma. Eu vou acompanhá-lo à guitarra e o Ricardo, que está lá ao fundo, que já pode vir. Já, o Ricardo. Vai acompanhar à viola. Exato. Nós não ensaiámos nada, nós não sabemos como é que o Ricardo toca, como é que ele toca. Mas o João vai-nos pedir, que fado é que vai pedir? Fado corrido. Fado corrido, pronto. E a gente já sabe o que é o fado corrido. Ele vai ter que nos dizer o fado corrido em que tom. Em Fá, se os É em Fá. Pronto. Não, é em Fá. Em Fá. Pede em Fá. Isto é suficiente para que uma guitarra, uma viola e um fadista que nunca se conheceram de parte nenhuma possam fazer aqui um número. Vamos ver se sai bem. Eu, como já disse, tenho mau feitio, e, portanto, não gosto só de desdizer a Ana, vou também desdizer o meu amigo de Siqueira. Ele falou de um guitarra e um viola. E devia ter dito um guitarrista e um violista. Exatamente. Quem me explicou isto foi o violista Pedro Leal, que um dia estava com o fadista Júlio de Souza, que é o autor do fado Loucura, por exemplo, e que além de poeta, compositor, era também pintor, artista plástico. E um dia foi acompanhado pelo violista Pedro Leal e agradeceu-lhe e disse assim ao Pedro: muito obrigado, você é um bom viola. E o Pedro Leal disse: viola não, violista. E o Júlio de Souza: viola ou violista é a mesma coisa. E o Pedro Leal disse-lhe isto: não, olha que não é. O senhor que é pintor gostava que o chamassem pincel. O Daniel já repôs a verdade. Este sentido do fado também tem, não é, Daniel? Este sentido do fado também pode ter. Vamos então ouvir os nossos sacramentos, o fado corrido e a seguir o fado primavera. Eu acho que Em primeiro lugar, eu queria desejar uma boa noite a todos e quero agradecer o convite da Ana. É um prazer estar aqui convosco. Vou cantar o saudoso fado corrido, um dos fados chamados o ABC do fadista, o fado corrido de Glória Moraria, uma letra de Domingos Gonçalves da Costa, o fadista louco. Contaram-me ainda há pouco que a
à noite pela moraria andava um fadista louco, sem saber o que dizia. Andava um fadista louco, sem saber o que dizia. Falava na amendoeira, na guia, no cabelão. Falava na amendoeira, na guia, no cabelão.